A paz do Senhor Jesus, amém? Bendito seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã grande a tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, eu já peço ao Pai que nos envie a unção do Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso entendimento neste dia, abra o nosso coração para que a gente entenda aqui a revelação das Sagradas Escrituras, amém? Que você seja ricamente abençoado neste dia. Que o Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso consolador, venha estar ministrando aos nossos corações a vontade de Jesus, amém? E o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor ele destaca: se alguém quer vir após mim, né? Se alguém está disposto a segui-lo, se alguém está disponível a segui-lo, tome a sua cruz dia após dia. Quando nós nos apropriamos ali de estar na palavra, de ouvir o que Jesus tem para nos falar, de ter comunhão com o Senhor, né, de orar e de estar conhecendo a Bíblia, nós nos deparamos com os pedidos que o Senhor faz para cada um de nós. E de que forma nós nos negamos a nós mesmos dia após dia. Todos nós temos costumes, hábitos, sonhos, vontades, né, que agradam e que desagradam ao Senhor. Palavras que são proferidas que agradam e que desagradam ao Senhor. Pensamentos, atitudes, ações, mas que quando a gente vai para Jesus e quando a gente medita a palavra, o Espírito Santo começa a ministrar aos nossos corações o sentido, a revelação daquela palavra. E ele nos mostra de que forma é que agrada ao Senhor. De que forma é que a gente deve renunciar, o que a gente deve renunciar, o que a gente deve fazer, né? E a gente vai negando a nós mesmos. Porque o Espírito Santo vai nos dando discernimento de que forma nós devemos agir, de que forma nós devemos reagir, de que forma nós devemos fazer as coisas. Isso acontece no nosso dia a dia. Quando nós temos emoções, nós falamos o tempo inteiro, e quando a gente vai para a palavra nos diz que a gente deve perdoar, que a gente deve amar, que a gente não deve se irar, mas que a gente deve abençoar, né? Que a gente deve ter um coração limpo, um coração puro, que a gente deve ter bons pensamentos, que a gente deve negar a nós mesmos aquilo que parece ser natural à carne, né? Porque muitas vezes quando a gente não tem o conhecimento da palavra, a gente age por nosso próprio braço, por nossa própria vontade, né? A gente libera palavras que não provêm do agrado do Senhor. Quantas vezes a gente já liberou palavras que não provêm do agrado do Senhor, guardou ressentimento, né? Ou se irou. Então, quando a gente vai para a palavra, o Espírito Santo começa a ministrar aos nossos corações que a gente deve negar o nosso eu para poder segui-lo. A gente aprende aquilo que o Senhor quer que a gente exerça para poder segui-lo. O Senhor fala para a gente não, para a gente deve perdoar o nosso próximo, não guardar o ressentimento. Porque se não perdoar, vocês não serão perdoados. A oração do Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, isso é uma condição para seguir Jesus. Tome a sua cruz dia após dia, e isso acontece dia a dia. O Espírito Santo ele vai nos ensinando. Mas para eu e você, né, pegar essa cruz e seguir a Jesus dia após dia, a gente precisa estar meditando na palavra. A gente precisa tirar esse momento, mesmo que a carne, né? Às vezes a gente tem aquela coisa de resistir à meditação da palavra. Mas é aqui na meditação da palavra que o Espírito Santo vai falar conosco. O que é que nós devemos negar para seguir Jesus? E quando nós obedecemos, né? Quando nós nos apropriamos
né, de fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça, a paz em nós. A paz na nossa alma, a paz na nossa mente, a paz no nosso coração, a paz no nosso lar. O Senhor ele vai endireitando os nossos caminhos, o Senhor vai nos mostrando os caminhos que Ele quer que a gente siga. Então, nem sempre a nossa vontade é a vontade do Senhor, mas o Senhor quer que a gente conheça a vontade dEle. O Senhor não quer que a gente viva por permissões, mas pelo centro da vontade dEle. E para eu e você viver o centro da vontade do Senhor, é preciso que a gente negue a nós mesmos. Muitas vezes sonhos, vontades que idealizamos, não é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o Senhor ele começa a agir a partir do nosso interior. A partir do momento que o Senhor pede para que seja dissipado ressentimentos, para que seja dissipado melancolias, tristezas, né, angústias, isso é o natural. Mas quando nós vimos para a palavra, o Senhor nos ensina a ter o equilíbrio dessas emoções, né, nos refugiando na palavra dele, tomando essa palavra de verdade até para nos proteger, para nos guardar, para que a gente vença as dificuldades, para que a gente venha ser fortalecido. Então, muitas vezes, a melancolia, né, ali, o ressentimento, a angústia, o excesso de sensibilidade faz com que guarde mágoa, né? E às vezes você fica até calado, mas ali fica ali culminando aquela situação, né? E não dando espaço para a palavra. Mas quando a gente vem e conhece, quando a gente vem para a palavra, o Senhor diz para que a gente venha se apropriar da obediência da palavra, no lugar do ressentimento, no lugar daquela angústia, no lugar daquela tristeza, a gente coloca a palavra do Senhor. E é curado, e é liberto, e ganha resistência, e ganha força. E os nossos olhos são abertos para que a gente consiga enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós. O Senhor quer que a gente seja próspero, o Senhor quer que a gente viva os sonhos dele, o Senhor quer que a gente seja feliz, curado, liberto, sarado. Mas é preciso negar a nós mesmos. Nós negamos a nós mesmos a partir do momento que nós começamos a meditar nessa palavra. A partir do momento que o Senhor, que a palavra nos mostra aquilo que a gente deve negar a nós mesmos, para que a gente venha ser sarado, para que a gente siga a Jesus. Né? Então isso é dia após dia. E o que me chama a atenção é o que o Senhor fala: se alguém quer vir após mim. Então existe aí, o Senhor deixa claro que existe aí uma disponibilidade, tanto da minha e da sua parte. Se alguém quer vir após mim, é uma escolha, o Senhor está fazendo com que a gente tenha disponibilidade. Se alguém quer vir após mim, o Senhor quer que a gente seja disponível, que a gente vá a Ele para segui-lo, porque nós queremos seguir, porque nós queremos servir, porque nós queremos amá-lo, porque nós queremos obedecê-lo. O Senhor quer que seja algo espontâneo. Em nome de Jesus Cristo, o ego, né? Começar a negar, de silenciar e guardar a palavra. Vai haver um mover dentro da sua casa, vai haver um mover dentro do seu trabalho. Você vai obter paz, você vai obter força. O Senhor estará lutando por você. A palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E não é simplesmente de ficar calado, mas de permanecer na palavra. Eu preciso amar, eu preciso abençoar. Eu preciso guardar o meu coração, e o Senhor, Ele luta essa batalha e derrama da paz. O Senhor, Ele luta esta guerra. O ressentimento também, né, de não guardar, de não ficar culminando a situação, não ficar culminando a palavra, mas resistir, lançar a palavra no seu coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Lançar a palavra de amor, lançar a palavra de força. Ocupar o nosso ser com a palavra do Senhor. Negar o nosso eu. E são tantas outras coisas que o Senhor pede, né, para que a gente negue, para poder segui-lo. Isso depende da vida de cada um. Mas o que o Senhor quer é que a gente esteja atento a Ele, atento a ouvir a voz dEle, para que a gente negue aquilo que Ele nos pedir, aquilo que está impedindo de segui-lo.
Ele quer que negue. Então ele fala em particular para cada um. Mas o Senhor, ele fala pela palavra dele, o Senhor fala através da oração, o Senhor fala através da intimidade, o Senhor fala através da comunhão, porque para cada um o Senhor tem algo específico, tem algo diferente a realizar. E cabe a mim e a você ter um coração disponível. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque os pensamentos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, nos ajude em nome de Jesus, que nos fortaleça a meditarmos mais na Tua palavra, Senhor, a negar a nossa carne, a negar as nossas vontades, Pai querido. São costumes, meu Pai, são outras prioridades, mas hoje o Senhor nos chama da prioridade, meu Deus, a meditação da Tua palavra dia e noite. O Senhor nos chama, meu Deus, a ter mais comunhão contigo, para que os nossos olhos venham ser abertos, nosso coração venha ser aberto, para que a gente venha negar a nós mesmos, Senhor, e te seguir e pegar a nossa cruz, Senhor, e te seguir, porque nós queremos te seguir, Senhor, nós queremos te servir, nós queremos ter comunhão contigo. Nós te louvamos, Senhor, pela paz, pela saúde, pela cura, pela proteção, pela alegria, pelo teu amor, pelas nossas famílias, meu Deus, pela força, pela tua misericórdia, pela graça. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.